O material está no grupo ou no e-mail? No e-mail eu não recebi. Tá no grupo, o material tá no grupo. Vou dar uma olhada agora. Eu não fiz, não vou mentir, hein? Não fez o quê? Baixar o material ou imprimir, eu não estava atento, mas pô, vou fazer hoje. Então, baixa, embaixo. O material é o segredo? É. Pronto. Pode me falar, a irmãzinha que acabou de baixar o material, em qual dia que ele tá? Porque daí fica fácil de encontrar aqui. Fala agora, só um momento. Ontem. Ah, achei. Obrigado. Não, ontem eu reenviei, mas eu tinha mandado desde quando, menina? Acho que foi quinta ou sexta. Mas eu reenviei para algumas pessoas que não tinham ainda. Estão vendo minha tela aí? 5 passos da fluência. Ok. Eu preciso de alguém, tá? Que seja zerado total, que tenha dificuldades, que não conseguiu ainda entender como o inglês funciona. E esse alguém vai ser o meu ajudante hoje, tá? Alguém, por favor, se manifesta. Não se preocupe que eu não vou te colocar em barril, como diz os baianos, não, tá? Posso ser eu, então. Ok. Eu ia dizer o mesmo. Edgar. Tem alguém tentando entrar aqui? Deixa eu só terminar de Tô na aula já. adicionar aqui o povo. Toda vez que vocês entrarem, vocês entrem sempre com o mesmo nome, tá? Por favor. Pronto, quem foi que falou? Pode ser eu primeiro? Eu não entendi o teu nome. Edgar. Edgar. Isso. Tá bom, Edgar. Vamos começar aqui, gente. O pessoal vai ficar entrando aqui. Eu não queria começar a sentar todo mundo na sala, porque senão o povo fica perdido. E assim, a partir de amanhã, quando dá 7 horas, eu vou mandar o link para vocês um pouco antes, tá? Tipo 6h30, 6h40, por aí. E 7 horas em ponto vocês têm que estar na sala, porque 7 horas a gente começa. Sem ficar esperando, tá? Hoje tem um créditozinho por ser o primeiro dia, mas a gente não fica esperando. Deu 7 horas, a gente começa a aula mesmo, porque como nós temos apenas 1 hora de aula, passa muito rápido, é muita coisa para a gente ver, e aí um pouquinho que a gente espera já atrapalha, já atrasa tudo, tá bom? Então não se atrasem. Pronto. Bora lá, Edgar. Você está vendo aqui a minha tela, né? Então, Sim. eu tenho aqui os 5 passos da fluência em inglês, tá? Eu acredito que
Algum de vocês assistiu a aula demonstrativa, aquela aula inicial? Ou tem alguém aqui que você chegou a assistir, Edgar? Não, eu não, porque eu trabalho na Ah, nós. ok, tudo bem. Então, vamos continuar aqui. É, lê para mim exatamente o que você está vendo aí e vê se você consegue entender o que isso significa, Edgar. Verbos principais, ação, 5. Uma Ok, conjugação, segunda, isso. certo. O que que isso significa, gente? Ó, em inglês, existem 5 passos, tá? Desses 5 passos, o primeiro que nós precisamos aprender são os verbos principais. Verbos principais. Esses verbos principais em inglês, eles são a ação das nossas frases. A gente precisa dos verbos para poder dar ação ao que a gente está dizendo, tá? Então, todo e qualquer verbo em inglês, não importa qual seja o verbo, todo e qualquer verbo em inglês só vai ser conjugado quantas vezes? 5 Dizer? vezes. Ah, tá. 5 vezes. Não vai ser conjugado 6, 7, 30, 40, 50, como é no nosso português. Só são 5 conjugações. Ok? Agora, repete para mim, por favor, o que você entendeu disso. Então, o que você está falando aí é que, no inglês, que praticamente são esses cinco verbos principais em toda a língua, né? Resumidamente. Ok, não é que são 5 verbos principais em toda a língua. É que quer dizer que um verbo, ele só pode ser conjugado 5 vezes. Sou um. Um verbo, cada verbo em inglês vai ser conjugado 5 vezes. Vamos ver aqui na primeira conjugação como é que ele fica. Eu tenho um exemplo de 2 verbos aqui, tá? Esses. Só um minuto. Peraí, gente, porque eu esqueci de entrar. Não creio. Esse verbo aqui, tá? Ele vai ser usado sempre no presente, tá? Então, o verbo no presente, eu tenho aqui um exemplo. A primeira conjugação, prestem atenção nessa informação, gente. Hoje são informações técnicas. A partir de amanhã são informações práticas, ou seja, vocês vão ter uma ideia geral do que é, de como funciona, e a partir de amanhã a gente vai praticar, exercitar isso. Na verdade, a partir de hoje, porque quando terminar aqui eu já vou mandar material para vocês de estudo, tá? Para que a gente pratique isso. Então, a primeira conjugação, vamos entender. Estamos usando o exemplo de 2 verbos aqui. Work, take. Esses 2 verbos, um é regular, work, e um é irregular, take. Na primeira conjugação, eles ficam desse jeitinho aqui, tá? E ele sempre vai ser usado no presente simples, ok? Segunda conjugação. O que foi que aconteceu de diferente na segunda conjugação aí, gente? Cadê meu ajudante? Deixa eu anotar teu nome porque tem que exercitar bastante para gravar o nome de todo mundo. Teve a adição da letra S. Isso. Como é seu nome? Pablo, eu não tô podendo falar muito hoje porque eu estou com a garganta bem ruim. Ok, não, pronto, Pablo, mas tinha alguém que estava me ajudando antes. Quem era? Edgar. Edgar. Só porque o microfone se perdeu. Edgar, meu filho, fica ligado aí, filho, senão a gente demora aqui. Então, Edgar, Beleza. o que foi que aconteceu de diferente aqui? Eu acrescentei quem? Um S. A esse. Exatamente. Olha só, é presente também, tá? O S, eu só vou ver uma frase em inglês com um verbo com S, se tiver no presente. Você não vai ver um S se tiver no passado, não vai estar em nenhum outro tempo em inglês. O S só vai estar no presente e para 3 pessoas. Quem sabe me dizer quem são essas 3 pessoas? He, she, it. Isso! Ele ou ela, que são objetos ou animais.
Exatamente. Então, quando você entende que toda vez que tiver um S, seja no auxiliar, seja num verbo, pertence a he, she e it, você nunca mais tem problemas com isso, ok? O S eu uso em que Ok. tempo? Presente simples. Presente Presente. simples. Para quais pessoas que eu vou usar esse Szinho aqui? Coisas, animais. Ele ou Não? ela. Não. É isso mesmo. Ah, tá. Coisas e animais, desde que seja uma coisa só e um animal só, tá bom? É uma observação importante. Ainda com S? Com S. Com S é uma coisa só, um animal só, tá? Ok. Terceira conjugação. O mesmo verbo, se vocês observaram, gente, é o mesmo verbo aqui, tá vendo? Work, take, works, takes, working, taking. Toda vez que tiver esse ing aqui, você não pronuncia o G, não. Working, working, taking. Esse aqui é o nosso gerúndio em português, né? Que é o terminado em ando, endo e indo em português, tá? Essa terceira conjugação aqui como eu acabei de falar, ele pode ser utilizado tanto no presente, como no passado, como no futuro. Vai depender do que a gente está falando. Eu posso dizer, por exemplo, eu estou trabalhando agora, presente. Eu estava trabalhando ontem. Eu vou estar trabalhando amanhã. Então, a depender da frase, do que eu quero dizer, eu posso utilizar o gerúndio nos 3 tempos, ok? Quarta conjugação. O verbo regular na quarta conjugação, ele é fácil de ser estudado, gravado, memorizado, porque eles normalmente vão terminar em ED. Worked. Você não fala worked, tá? Worked. Você quase não escuta. Não sei se vocês conseguem ouvir por causa do microfone, mas worked. Tem só é meio que mudo, tá? E no caso dos verbos irregulares, aí a gente vai precisar estudar, tá bom? Não quero que vocês peguem agora a lista de verbos e fiquem lá estudando, gravando, memorizando um monte de verbos, porque como a gente vai praticar muito, a gente vai usar uma variedade muito grande de verbos na prática. Vocês vão ver nas frases, nos exercícios, nas conversações. Então, vocês vão começar a aprender aos poucos esses verbos, tá? Para isso, vocês vão precisar fazer algumas coisas que eu vou dizer a vocês o que é que vocês têm que fazer, para que vocês consigam potencializar o aprendizado de vocês dessas palavras soltas, digamos assim, ok? Marina Matos conseguiu entrar? Sim, estamos aqui. Ok. Então, a quarta conjugação, prestem atenção que essa parte é muito importante, gente. Quarta conjugação, ela só pode ser usada no passado. Tudo que aconteceu no passado, que não tem nada a ver mais com o presente, acabou, foi passado. Só que tem um detalhe para a quarta conjugação. Quem sabe qual é esse detalhe? A pergunta do milhão. Ninguém? Não sei. O ED no final. Que você deu na aula passada. O que foi que eu disse? Falou sobre o namorado da colega, que tem um filho, que é um passado presente. Não, ok, não, isso daí neste caso aqui, é passado, é uma coisa do passado. Aí a colega já casou, então o namorado do passado não tem nada a ver mais, beleza. Porém, eu só vou usar a quarta conjugação se for uma afirmativa. Anotem isso aí, tá? Então, se você não estiver afirmando no passado, você não vai fazer essa mudança. Se for afirmativa, aí você usa a quarta conjugação. Se for negativa, interrogativa, qualquer outra frase, não usa a quarta conjugação. Só o quê? A afirmativa. Edgar, resume para mim o que eu acabei de falar. Ai, meu pai. Estava anotando aqui. Ok. No caso da quarta, eu já tenho que falar tudo? É. Ok. Bom, na primeira parte, o que eu consegui entender, por exemplo, na primeira conjugação, que cada um tem seu tempo, lógico, mas no presente simples se utiliza com work e take, que é a primeira conjugação. A segunda conjugação, praticamente todos são o mesmo verbo,
Só que na quarta foi que me enfoquei um pouquinho mais, que é como você está falando, que não é como que eu também imaginei, foi a explicação que você deu com o ex-namorado, mas no caso aí que seria, tipo, o filho, do exemplo que você deu? Eita, a Ave Maria, ela vai ele querer entrar na história do namorado. Meu pai, a pessoa da história do namorado tá na sala, gente? Sabe eu saber? Tô sim, Não foi. sou eu, a Érica. Érica, ok, Érica. Eu nem lembro mais da história do namorado. Conta pra gente, por favor, se não for colocar você em nenhum tipo de encrenca, conta pra gente a história do namorado para que eles possam entender o que é passado, o que é. Porque eu vou entrar agora na quinta conjugação, você já aproveita e já explica. Vamos lá. Ah, vamos tentar. O namorado passado, o Thiago do passado, ele por ser passado, eu usaria ele com o ED no final. E o namorado atual, com quem eu tô há 4 anos, ele esteve no passado e continua. Então, ele é o presente perfeito. Foi isso que eu me lembro. É isso mesmo. Ok. Pronto. Então funciona assim, gente. Toda vez que eu vou falar de uma coisa do passado que acabou, que não tem mais uma relação com o nosso presente, a gente vai usar a quarta conjugação. Mas eu só uso a quarta conjugação se for o quê? Uma afirmativa. Se for afirmativa, eu uso a quarta. Se não, não uso. Perdão, desculpe que eu não entendi essa parte. Quando se refere a afirmativa, é tipo o quê? Desculpe que eu não entendi. Uma aplicação. Uma aplicação de alguma coisa? Por exemplo, eu vou falar assim, ele tá aqui, né? Eu trabalhei ontem de manhã. Foi ontem de manhã. Ok. Acabou, ficou lá. Mas tá Como afirmando. afirmando, como é que fica essa frase em inglês? Quem sabe? Escreve aí no chat, por favor. Eu trabalhei ontem de manhã. Olhe lá no chat que alguém vai escrever. Estou esperando alguém escrever. Ok, I worked yesterday morning. Sem o in the. Ok, tira o in e o the. Só yesterday morning. Eu trabalhei ontem de manhã. Certo? Pronto, já sei quando eu uso a quarta conjugação. Coisas que eu fiz no passado, que ficaram no passado e que acabou. Tipo assim, você tomou café da manhã ontem de manhã. Tipo, hoje você tem que tomar de novo, porque aquela comida já era. Bora lá para a quinta conjugação. A quinta conjugação, se for regular, olha que interessante, se for regular, também termina em ED. Mas se for irregular, ele muda. Olha como ficou aqui. Take, takes, taking, took, taken. Passado particípio é o nome do verbo quando ele fica na quinta conjugação e ele só vai ser usado no presente perfeito da Érica, por exemplo, coisas que ela começou a fazer e que ainda faz. Ela está namorando há 4 anos, então começou há 4 anos e continua até hoje. Isso é presente perfeito. Ok? Edgar, resuma para a gente partir para a próxima. Resumo de memória, hein? Bora, pode resumir. Beleza. Na primeira conjugação, então, é como você falou Ai, caraca, peraí, por que me ponho assim? Ok. Na primeira conjugação, quando a gente usa work e take. E esse vendria sendo o... Caraca. Em que tempo? Qual é o tempo da primeira conjugação? Presente. Presente. Segunda conjugação? O que é que muda? Esse. Se eu uso em que tempo? No he, she, it. Ok. Ele, ela, ele ou ela, objeto ou animal. Se for o quê? Para todas as No frases? presente. Se Não, for só uma afirmativa. A segunda e a quarta conjugação, elas são iguais. Só se que usam... uma é presente e outra é passado. Isso, mas as duas só se usam se for afirmativa. Ok, tá bom. Terceira conjugação.
Caraca, a terceira não lembro. Ajuda, universitários. Passado simples. Terceira conjugação, nosso gerúndio. Como é que fica em inglês? Working ou taking. ING. ING, exatamente. Quarta conjugação, Aí quando é passado... Caraca, meu, o que acontece? Estou esquecendo. passado que passou e acabou, ok? Ok. E eu uso E para... o outro é o passado, que é como presente perfeito. Tipo, o Ok. namorado que estava no passado, mas também está no presente. Ok. Eita, Érica, todo mundo vai falar do teu namorado para sempre. A quarta Fica famoso. conjugação é um detalhe importante que só se usa para afirmativas. Lembrem Afirmativa. disso, tá bom? Ok. Vamos então para o segundo passo. Esse aqui, deixa eu dizer para vocês. Esse aqui é o seguinte. São chamados verbos auxiliares. Quem sabe Ô, para que professora, servem os auxiliares? Pode falar. eu tenho. A minha pergunta é o seguinte: quando eu estava na escola, tipo, a professora ia falando, e eu ia, tipo, a professora falava, ela falava um monte, e eu queria anotar tudo para mim conseguir lembrar. Só que Ok. depois, eu não sei se esse é o melhor jeito de ensinar, quer dizer, de aprender, porque quando ela tá falando tanto, eu tô só notando, e aí é a mesma coisa que ouvir um podcast. E eu tô numa aula. Então, eu queria uma dica para isso, porque Você senão estava você no vai teste botando que a as gente coisas e eu vou fez? tentar Não, né? anotando um monte de coisa. Você estava Oi? no teste que a gente fez semana passada? Tava. Pronto. O seu deu qual? Auditivo, visual ou sinestésico? O mais forte, Hum. tipo, deu ruim, porque eu não consegui fazer aquilo direito. Mas deu entre auditivo e visual. Ok. Pela explicação que eu dei do que é cada um, com qual você se identificou mais? Com visual. Com visual? Certo. Então funciona assim: como você é visual, você precisa de fato ter coisas que te lembrem. Então, se você está ouvindo normalmente os visuais, à medida que eles estão ouvindo a aula, eles já estão anotando as coisas para que eles possam lembrar depois, riscando. O ideal é que vocês tenham a apostila impressa, porque tudo que eu der aqui vai ter na apostila. Tudo. Cada vírgula que te colocar aqui tem na apostila. Nesse de hoje, não, porque é uma apresentação, é um resumo, digamos assim, é um apanhado geral que a gente vai começar a destrinchar a partir de amanhã. Mas, de qualquer forma, não tem nada de errado você fazer a anotação se for algo que te ajude. Se você perceber que você está atrapalhado, tipo, nossa, Rose, eu estou anotando, mas eu acabo perdendo o que você está dizendo, porque eu ainda estou anotando aqui as coisas. Eu preciso de um tempo para anotar. É importante ter essas pausas também. Por isso, por exemplo, quando eu pedi para o Edgar, para ele ficar resumindo o que eu estou explicando, acontece algo inconsciente com vocês. O Edgar, ele fica sob pressão, coitado, ele é a cobaia do dia. Ele fica sob pressão, então o cérebro dele fica tipo assim, ai caramba, peraí, eu sabia, mas eu não consigo explicar. Não, peraí, calma, porque ele está sob pressão. Só que vocês que não estão sob pressão, acontece uma coisa mágica, o que é? Vocês ficam com vontade de dizer o que é. Vocês querem responder no lugar do Edgar. Então, como você fica mais relaxado, porque não tem aquela cobrança em cima de você para você responder, aí o que acontece? Você fica tranquilo para poder responder. E quando eu peço para o Edgar responder, acontece algo com vocês também. O seu cérebro ele se liga na mesma ação do Edgar. Só que assim, de uma forma leve. Não é como se for, eu vou perguntar para qualquer um de vocês a qualquer hora, e todo mundo fica tenso. Ai, meu pai, pode ser eu. E agora, se me perguntar, o que eu vou fazer? Eu vou esquecer tudo. Eu não sei como explicar. Eu sei para mim, mas eu não sei falar. E quando só tem uma pessoa, no caso de hoje é o Edgar, sinto muito, tá? Mas faz parte do processo. Como o Edgar é hoje o nosso ajudante, não vou chamar de cobaia não, que é feio.
Então, vocês ficam mais relaxados para poder fazer. Mas prestem atenção que toda vez que o Edgar for falar, vocês vão fazer a mesma coisa que ele. Vocês vão falar. Ai, ó para aí, ele esqueceu, é só na afirmativa. Ah, é só isso, é só aquilo outro. E aí, na hora, vocês mesmos estão colocando ali, né? As frases. Vocês podem fazer o seguinte, quando o Edgar estiver falando, vocês podem digitar lá no chat as respostas, que não tem problema, porque quando você verbaliza, é uma forma que você tem de fixar aquilo que você está falando, certo? Então, se te ajuda, você pode anotar, não tem problema nenhum, mas é importante que vocês tenham essa pausa. Eu explico um pouquinho, quando eu dou a pausa, enquanto o Edgar está explicando, vocês estão processando a coisa para que vocês possam realmente lembrar disso depois, tá bom? Esclareceu? Sim, foi bom. Pronto. Então, vamos continuar aqui, ó. Edgar, nós aprendemos que, em inglês, um verbo ele vai ser conjugado no máximo 5 vezes, certo? No máximo 5 vezes. E nós vamos ver agora que existem 18 auxiliares em inglês, que nós não temos no português, tá? Desculpa. Pode falar. Oi, desculpa. Eu tenho uma pergunta, porque eu estava aqui anotando, mas eu me perdi qual era a quinta conjugação. Edgar, qual é a quinta conjugação? Ok. Pode subir um pouquinho? Não. A quinta conjugação é a que é passado perfeito. Praticamente é quando a gente sempre... não falem, peraí. Que você falou, sempre vai em afirmativo. Ah, não, perdão, essa é a quarta. Isso. Então, a passada é sempre o passado que já foi passado. Lembra da Érica. Lembra do namorado da Érica. Aham, o namorado da Érica que é do passado, mas apesar de tudo, foi no passado. Ah, tá. O passado que está no presente, né? Exatamente, Edgar, exatamente. Perfeito. Quedou? Quem foi que perguntou como era a quinta conjugação? Como é o nome do verbo da quinta conjugação? Quem sabe o nome? Era work, era taken, não, worked, e worked... Você falou certo. Taken. Mas o nome é particípio passado, tá? O nome é particípio. É particípio passado. O nome técnico, quando você for ver, vai estar na tabela, assim, né? Presente com S, passado, o gerúndio, na verdade, passado, e particípio passado. É o nome do verbo. Eu vou colocar aqui só para você ver, tá? Aqui, ó. É o passado que está participando. Passado que está participando. Pronto, lembra disso. É o passado que está participando do seu presente. É particípio passado. Você sempre tem que fazer essas pontes, tá? O da quarta conjugação, o take fica took, é isso? Como ele é irregular, ele fica took. E aí na quinta conjugação ele fica taken. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Obrigada a você. Toda vez que vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Sempre. Tá? Não quer dizer que eu vou responder. Na grande maioria das vezes, quem vai responder são vocês. Eu só vou ajudar. Mas é legal porque eu tenho um reforço de quem explica. Toda vez que você explica um assunto, você não esquece mais ele. Então, bora lá, gente. Verbos auxiliares, 18 tempos. Para que servem os auxiliares? Está dizendo aqui, ó, para mostrar o tempo. Em português, vamos falar de português. Em português, quando a gente quer mudar um tempo, a gente muda o verbo. Eu trabalho, trabalharei, trabalhava, trabalharia, trabalharíamos, trabalhamos. Então, o que eu faço com o verbo? Eu mudo ele e eu vou conjugar ele, por isso que eu tenho até 50 e poucas conjugações, para identificar o tempo da minha frase. Então, só o verbo modificado já identifica em português o tempo da minha frase. Só que em inglês eu não faço isso, porque em inglês eu só conjugo um verbo 5 vezes. Então, não tenho como fazer isso. Por isso, nós precisamos dos verbos auxiliares, porque junto, tá, com essas... Oi. Eu vou ter que sair, que eu tô com um bebê passando mal aqui. Ai, meu pai.
Saia, minha irmã. Cuidado dele, cuide dele. Melhoras. Obrigada. Edgar, resuma para mim o que eu acabei de falar, para eu me achar. Ok, tá bom. Você está falando agora do verbo auxiliar, que são o tempo presente. Agora, esse verbo aqui auxiliar falando no tempo, como você falou em português. Em português, no caso, tem o trabalho, trabalharei, trabalhei, e que eu também. No caso aí, com isso, né? Eles auxiliam para falar o tempo no inglês. Isso. Então, os auxiliares, eles servem para nos auxiliar no tempo, tá bom? Esse primeiro auxiliar aqui é o mais conhecido de todos os seres da Terra. Am, is e are. É o auxiliar, tá? Do presente, né? O que as pessoas são e como as pessoas estão. Eu vou falar o que as pessoas são. Elas são, eu uso com adjetivos, bonitas, feias, elas são altas, gordas, magras, elas são inteligentes, elas são espertas, né? Então, para identificar o que as pessoas são e como elas estão. O was e o were eu uso no passado para falar o que as pessoas foram, como elas eram e como elas estavam no passado, tá? O do e o does eu uso no presente para falar o que as pessoas fazem no presente. O did, o que as pessoas fizeram no passado. Did é o namorado que acabou, não tem mais nada, tá? O will é o que as pessoas vão fazer agora, tá? A gente vai ver esses detalhes depois. Can é o que as pessoas podem, o que elas sabem e o que elas conseguem fazer. O could, o que as pessoas poderiam, sabiam e conseguiam fazer. May, o que as pessoas poderiam fazer. O que as pessoas talvez façam no might. Should, o que as pessoas deveriam, têm que e precisam fazer no sentido de conselho. Must, o que as pessoas devem, têm que fazer, obrigação, ordem. O would, o que as pessoas fariam, e o have com has, que é o que as pessoas começaram a fazer e ainda fazem. Logo, você percebe que esse have e esse has aí é o nosso passado presente. Começou e ainda faz, que é o presente perfeito. Ok? Não se apeguem, eu sei que vocês não vão memorizar todos eles, os conceitos deles, por isso que a gente vai ver cada um deles bonitinho. Agora, olha só, agora uma coisa importante, tá? Se vocês quiserem tirar um printzinho, vocês tiram, mas vocês vão ter acesso a esse material, então fica tranquilo. Pode botar para eu tirar print? É a combinação dos verbos. Pronto. Só um minutinho, deixa eu melhorar aqui. Obrigada. Aqui, agora a gente vai ver a combinação dos verbos principais e dos verbos auxiliares. Aqui é que está toda a parte divertida de inglês, tá, gente? Ó, todos esses auxiliares aqui eu vou usar com a primeira conjugação. Então, fica muito mais fácil. Só são 5 conjugações. E olha, 3, 6, 9, 10 auxiliares eu vou usar todos com a primeira conjugação. Só sobraram 8 auxiliares, tá? Então, todos esses auxiliares eu uso com a primeira conjugação. A segunda conjugação eu não uso com auxiliar. Agora eu quero que vocês pensem, matutem aí. Por que que eu não uso a segunda conjugação com nenhum auxiliar? Ô, irmão, uma pergunta. Aí você está falando que a primeira conjugação são 11, só que tem 10. 11? É, aqui, a primeira ramificação, isso. Ah, você está falando aqui no parênteses, né? Ah, era para ver se vocês estavam atentos. Muito bem, Tiago, você está muito atento. Parabéns, olha, eu estou muito orgulhosa de você. Ok. Mas depois eu conserto. Então,
Deixa eu até ler aqui para ver se não está faltando aqui. Could, may, might, should, would, must, will, can. Não é por causa da primeira, que é do e does? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 mesmo, são 10. Está errado aqui. Ok. É verdade, você está certo. É por causa do do e do does que são diferentes. Isso você acertou, tá vendo? Tá bom. Olha só, gente. Por que que eu não uso a segunda conjugação com nenhum auxiliar? Primeiro a gente vai entender. Para que que serve o auxiliar? Para identificar o quê? O tempo. O tempo. A segunda conjugação, quando é que eu uso ela? Ação. Ah, tá. Presente simples. Então, quando eu faço uma frase com a segunda conjugação, ela só pode ser usada em que tempo? Em afirmação, no presente. Quando é no presente. Ou seja, eu não preciso de auxiliar, porque se tem um S, eu sei que é presente. Para que serve o auxiliar? Para me mostrar o tempo da frase. O auxiliar me serve para mostrar o tempo. Aqui eu sei que é presente, aqui eu sei que é presente, aqui eu sei que é passado, aqui eu sei que é passado, aqui eu sei que é futuro. Então, o auxiliar serve para identificar o tempo das frases. Logo, a segunda conjugação, ela já mostra qual é o tempo dela. Ela só vai ser usada no presente. Você não vai ver frase nenhuma com S, conjugada com S, para passado, para futuro, para nada. Só vai ser usada no presente se for uma afirmativa, se for para he, she, it. Ave Maria, essas três coisas. Só isso você tem que lembrar. Ok? Resuma para mim o que eu acabei de explicar a respeito da segunda conjugação. Que não... Caraca, irmão. Não... Tenho vergonha de mim agora. Inacreditável. Tinha tudo aqui na mente e agora bugou. Peraí. Agora, alguém ajuda ele, porque quando alguém falar, aí na mente dele volta, porque eu tiro a cobrança de cima dele. Vamos lá, gente. Alguém... Porque na segunda conjugação tem o S indica o tempo. Então, se indica o tempo, a gente não precisa, porque os auxiliares servem para poder indicar o tempo da frase. É isso aí! Era exatamente isso que você ia dizer, na verdade, Edgar? Sim, isso mesmo. Pois Apoia meu companheiro. A terceira conjugação, olha só quais auxiliares eu utilizo. Am, is, are, was e were. Esses 5 auxiliares eu trabalho com a terceira conjugação, ok? Quarta conjugação também não tem combinações. O mesmo princípio da segunda conjugação. Expliquem para mim por que não tem conjugação na quarta. Não precisa do tempo. Perdão, é presente também. Porque a quarta é um passado e aí não precisa. Ah, passado simples, então passado. Porque a quarta é só afirmativa? É só afirmativa e ela já indica que aquela frase também está no passado. Toda vez que você tiver uma afirmativa e o verbo estiver na quarta conjugação, você sabe que é passado. Você não vai ver isso em nenhum outro tempo. É só passado. É igual a segunda. Só é presente e a quarta só é passado. E só para afirmativa. As duas. Pronto, Edgar. Pode resumir. Peraí, que agora fiquei pensando. Aí você, no caso, está falando de presente e passado simples, certo? Presente simples. E o futuro ficaria onde? Calma, meu filho. Que futuro que? Só explica essas do presente e do passado. Tá bom. Tu quer dificultar mais a tua vida? Verdade. Então, como falou meu companheiro anteriormente, né, que a segunda conjugação é o presente simples, não precisa de tempo, no caso. E a quarta conjugação, então, agora é no passado, né, e também não precisa de conjugação, por isso mesmo que tem o passado, né? Ok. A quinta conjugação é o have e o has, tá? Então, a quinta conjugação só vai ser utilizada com have e has. Quer dizer que toda vez que uma frase estiver no passado presente, ou melhor, chamando o presente perfeito, ele é obrigado a usar esse auxiliar aqui. Seja afirmativa, negativa, interrogativa, não importa. Falou passado, presente, eu uso o auxiliar. Uma frase, vou botar aqui para vocês no chat, ó. Eu
Vou botar aqui para vocês. Uma frase em inglês que vocês sabem, eu tenho certeza. Como é que fica essa frase aí em inglês? I am married. Escrevam lá. Muito bem, Fernanda. Agora, essa outra frase. Eu sou casada há 15 anos. Como é que fica? Aí se eu sei essa conjugação. Alguém? Ninguém vai digitar, gente? Eu sou casada há 15 anos. Em inglês tem muito disso, você conseguir identificar, tá? Interpretar o que a frase quer. Por exemplo, quando eu falo eu sou casada, estou dizendo que hoje, nesse momento, eu sou casado. Quando eu digo eu sou casada há 15 anos, aí entrou passado e presente. Quando entra passado e presente, uma coisa obrigatória primeiro, auxiliar. Quem é o auxiliar que eu uso quando eu estou falando de passado e presente? Have ou has. Então, ficou como I have. Quinta conjugação, o verbo to be, que é esse verbo que a gente usa o am, I am. Na quinta conjugação, ele fica been. Alguém, Pablo, até colocou ali, ó. É been. É a quinta conjugação do verbo to be, ok? Então, fica I have been married for 15 years. Perfeito. Muito bem, gente. Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês são muito espertos, ó. Já sabem tudo já. Não se preocupe com isso, não se preocupem com isso, que a gente vai ver isso detalhado, destrinchado, muitas vezes, de várias formas, de cabeça para baixo, de trás para frente, tá? Então, é só para que vocês entendam quando que eu uso esse tempo aqui. Eu trouxe numa frase. Qualquer estudante de inglês, de qualquer lugar da Terra, quando não entende isso, quando aparece essa frase, eu sou casado há 15 anos, ele já fala, I am married for 15 years. Uma pessoa vai entender? Vai. Tá errado? Totalmente. Muito errado. 100%. Mas vai entender, certo? Quem falou alguma coisa rapidinho? Érica, é só uma pergunta rápida, só para tirar dúvida. O passado particípio, ele tem o mesmo nome de presente perfeito. Os dois nomes eu estou usando no quinto tempo verbal, é isso mesmo? Na quinta conjugação. Passado particípio é o nome do verbo, é o nome da nomenclatura dele, o nome do verbo. Entendeu? Certo, mas quando eu falo presente perfeito, eu estou falando da mesma coisa. Isso, presente perfeito é o tempo que eu uso o verbo assim, entendeu? E o nome do verbo é passado particípio. Tá ótimo. Ok, obrigada. Nada. Vamos lá, gente, para dar tempo. Tá vendo como a hora passa, meu pai? Aqui é onde a gente tem a formulação das fórmulas. A gente chama isso de fórmulas primárias, que são as primeiras fórmulas que a gente está aprendendo. Depois a gente vai usar elas, combinando elas com outras coisas. Primeiro, ems e or, mas adjetivos. Aqui a gente está usando, aqui descreve o que as pessoas são e como as pessoas estão. Tá? Existe um padrão muito importante, muito importante. Qual é o padrão? Eu tenho que afirmar, eu tenho que negar, eu tenho que interrogar, eu tenho que responder e eu tenho que perguntar. Eu aprendo um tempo, eu aprendo para que serve esse tempo e eu aprendo como usar esse tempo. Bora ver um exemplo? Ó, você é um estudante de inglês. Eu estou afirmando. Olha como é que ele fica bonitinho aqui. Para negar, olha como ele vai ficar.
para perguntar, eu só vou inverter os auxiliares. Isso a gente vai ver também detalhadamente, tá? Só estou mostrando para vocês aqui como é o padrão de cada uma dessas fórmulas, ok? Vocês têm que treinar isso aqui, não se preocupem, porque se eu mostrar todos, a gente não termina em 1 hora. Segunda conjugação, mais a terceira, desculpa, segundo auxiliar, né? Segundo tempo aqui, M's e are, mais a terceira conjugação, descreve o que as pessoas estão fazendo. O padrão dessas frases fica assim, ó, o verbo vai entrar o ing, vai ficar igual, tá vendo? Para afirmar, negar, perguntar. Gente, falar uma coisa para vocês. Ó, inglês é muito simples, apesar de terem muitos detalhes, que no início, como é tudo novo, dá meio que um nó na mente. Mas esse nó ele vai se desamarrando aos poucos e de forma muito natural, à medida que a gente vai estudando isso. Hoje é para que vocês consigam ter uma visão geral de como que funciona, do que tem, o que não tem, o que precisa, o que não precisa. Mas, se você aprende quais são as conjugações, como você usa as conjugações, os auxiliares, quando você usa os auxiliares, e você aprende o padrão, que é esse aqui, que existe uma ordem. Sempre uma afirmativa vai funcionar de um jeito, sempre uma negativa vai ser de um jeito, sempre uma interrogativa vai ser de um jeito, sempre vai ser daquele jeito, não vai mudar. Não muda, é tudo igual. O que vai mudar são os auxiliares, porque cada auxiliar me mostra um tempo, e o que vai mudar são as palavras, os verbos, enfim. Mas a ordem, essa ordem, ela não muda nunca. Como em português eu falo, você é de onde? Eu falo, de onde você é? Eu troco em português. Em inglês não existe isso. Em inglês existe sempre uma ordem, ele é padronizado. Aqui, numa afirmativa, vou ter primeiro quem? O sujeito. Aqui eu tenho, nesse caso, o auxiliar. Aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o complemento. Vai ser sempre desse jeito. Quer ver? Eu vou botar uma frase aqui no chat para vocês. Eu quero que vocês escrevam para mim ela, ó. Uma frase fácil, que eu sei que vocês sabem. Deixa eu ver. Eu vou botar essa que eu acabei de falar. Traduzam essa frase para mim. Eu quero que vocês traduzam do jeito que vocês acham que é, tá? Ok. Alguém já acertou, tá? Funciona assim, toda vez, sempre e eternamente que tiver de onde, quando, como, por quê, que dia, que horas. Essas frases, elas vêm em primeiro lugar em inglês. Neste caso, agora eu tenho o where. Where é onde, certo? Are you from? Where are you from? Esse from é o nosso de. Por que ele foi lá para o final? Ele foi lá para o final porque existe uma ordem que eu tenho que respeitar. Primeiro vem o que a gente chama de WH, tá? W8 question, que são perguntas com WH. Primeiro vem o WH, depois vem o auxiliar, depois vem o sujeito, depois vem o verbo. O que sobra vai para o final, tá? Então, esse from, ele é o que sobra. Então, ficaria traduzido assim, onde é você de? Se você fosse traduzir ao pé da letra, onde é você de? Mas em inglês, ele está organizado. Primeiro vem quem? Resume para mim, Edgar. Quem vem primeiro? Por que que fica assim ao contrário, digamos assim? Edgar, cadê você, Edgar? Ai, meu pai, Edgar fugiu. Perdão, tô aqui. Caiu a minha internet, perdão. Peraí, qual foi a sua pergunta? Desculpa.
Por que que eu uso ao contrário a frase? Fica where are you from? Por que que fica onde é você de? Ah, tá. Porque no inglês tem que respeitar a ordem, né? Por exemplo, o padrão, como você está falando. Qual é o padrão? No caso, por exemplo, aqui na afirmativa, aqui, está falando you are studying English, né? No caso, sempre vai como se falaria, o verbo to be, né? Eita. O verbo depois, e depois vai o... Calma. É só perguntas. Eu quero que você me fale a ordem de perguntas. Tá. A pergunta. Sempre o que a gente vai perguntar vem primeiro. Isso. Ou seja, por exemplo, como você está falando, el who, el why, el who, el what, sempre é o primeiro. Depois vai o... Como se fala? Auxiliar. Isso, o auxiliar, e depois que vem a frase da pergunta, no caso. Ordem. WH, auxiliar, sujeito. 3 primeiras coisas. WH é WH question. São perguntas com WH em inglês. What, where, when, why, essas palavras. Então, primeira coisa que vem é WH. Segunda coisa, auxiliar. Terceira coisa, sujeito. Ok? Essas 3 coisas, elas precisam seguir a ordem. Sempre e para sempre. Certo. E por último, é o que a gente estava falando aqui, tá vendo? É o padrão. A afirmativa fica desse jeito, tá vendo? You speak English. Negativa. You don't speak English. Interrogativa. Respostas. Perguntas, olha a ordem aqui. What do you speak? Interrogativa negativa. Don't you speak English? Você não fala inglês? É uma interrogativa negativa. Ô, Edgar, qual a diferença que você acha de uma? Vou até fechar aqui, que vai dar um nozinho na sua mente. É bom. Qual a diferença que você acha de uma interrogativa para uma pergunta? Bom, se eu poderia falar na minha língua... Pode falar na sua língua. Que é o padrão único de comunicação, ele funciona para todos os idiomas. Quer dizer que ele é igual em todos os idiomas. Então, pode falar em qualquer idioma, vai ser desse jeito. Então, aí você me perguntou qual é a diferença entre a interrogativa negativa e a interrogativa... Não. Qual a diferença entre a interrogativa e a pergunta? Ah, tá. A interrogativa, no caso, é que você tem a dúvida, né? E bom, é que a pergunta também. Peraí. Bom, enquanto a pergunta, você está perguntando sobre alguma coisa, né? E a interrogativa é como você falou, se, por exemplo, do you speak English? Ou seja, você não fala inglês. Ou seja, você não fala inglês. E aqui na pergunta, e aí está perguntando como que what do you speak? Ou seja, que você fala? É isso? A primeira pergunta. Tá mudando o tempo, no caso. Não, Quem quer ajudar o Edgar? Quem quer socorrer o Edgar? Por favor, alguém socorre ele. Ah, tá, o W. Como você falou, o padrão da pergunta. Você falou agora respeito ao... Caraca, eu esqueci agora. Que bom. Bora, gente, socorre ele aí, vai. Vocês vão deixar ele sozinho aí na fogueira? Tranquilo, eu tô virando frango assado. Eu acho... eu não lembro muito bem. Eu tenho que anotar, mas eu não tô conseguindo anotar. Então, eu acho que a diferença é que o interrogativo é um afirmativo. Não, eu até expliquei pro Vitor. É um... Calma. É uma pergunta afirmando com mais preciso, eu acho. Enquanto embaixo é uma pergunta que gera uma dúvida simples. Eu acho. Tá, eu quero tentar também. A interrogativa é quando você está cobrando algo.
E a pergunta é quando você só tá perguntando. Tipo, do you speak English? Não? Não? Não, não exatamente. É Mas uma alguém, direta e outra indireta? ó, Pergunta que eu não tenho HW. ó, Começando. eu vou trazer uma explicação que talvez faça sentido ou talvez piore as coisas, mas eu vou trazer mesmo assim. Imaginem um tribunal, tá? Existe o juiz e você é aquela testemunha que coloca a mãozinha lá e diz que vai dizer a verdade, nada mais que a verdade, tudo que você disser pode ser usado contra você, todo aqueles negócios todo lá, né? E ele diz para você o seguinte: você só pode responder com sim ou não. Estava, sim. Não estava, não. Ele não quer saber por que você estava lá, o que você estava fazendo lá. Ele não quer. Ele quer saber se sim ou se não. Ou estava ou não estava. Ou é ou não é. Ou tem ou não tem. Isso é uma interrogativa. É igual em um interrogatório. Quando você, não espere que nunca precisem, mas se você precisar de um interrogatório, ele vai funcionar assim. Você vai perguntar, você estava em casa ontem de manhã? Não, é porque eu fui. Não. Sim ou não? Estava. Pergunta aberta e pergunta É fechada. interrogativa. Ele interroga, ele só quer sim ou não. As perguntas, não. As perguntas, elas já vêm. O que você estava fazendo lá? Por que você foi lá? Quando você foi? Quando foi a última vez que você viu a pessoa? Que dia você fez tal coisa? Por quê? Quem? Quando? Então, as perguntas, elas já exigem uma resposta maior. É tipo a sua esposa, né? Não sei se vocês Tô são lembrando da casados. minha ex. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai te fazer lembrar mais ainda, né? É a interrogativa. Você saiu ontem? Saí. Onde você foi? O que você estava fazendo? Com quem você estava? Então, ela sai da interrogativa. Primeiro, ela quer saber se sim ou se não. Se a resposta foi positiva, aí começam as perguntas. Ó, show de perguntas em cima de você. Então, eu diria que é o juiz, que ele só quer saber sim ou não, né? Vou dar um exemplo ali, é aquele homem do interrogatório, de sim ou de não. O outro, vou dizer que é o delegado. O delegado, ele quer saber quando, como, por quê, que horas. Ele fica ali enchendo a pessoa de perguntas e quer respostas longas, né? Ajudou? Esclareceu? Sim, muito. Sim, muito bom. Ok, então agora você já sabe quando você usa uma pergunta e quando você usa uma interrogativa, certo? Olha aqui a resposta de uma pergunta. Você fala inglês? Sim e não. Você fala inglês? Sabe o que é? É porque eu não tive dinheiro para comprar, para pagar um curso de inglês. Mas não foi isso que a pessoa te perguntou. Ela só perguntou se tu fala. Se tu não tiveste dinheiro para comprar, para pagar um curso, então logo tu não aprendeste. Se tu não aprendeste, tu não fala, né? Então, a pergunta ela é direcionada, tem que ter atenção a essas coisas. É sim ou não, ou aí quando é uma pergunta, é o que ele fala. O que você fala? Eu falo tudo, eu falo inglês, falo espanhol, falo italiano, falo japonês, falo francês, falo alemão, né? Onde você fala inglês? Eu falo inglês na minha turma, eu falo inglês com meus amigos, eu falo inglês na igreja, eu falo inglês na rua, enfim. Deu para entender, pessoal, direitinho? Como eu falei para vocês, a gente vai ver isso tudo detalhadinho, bonitinho, para que vocês possam treinar, tá bom? Eu vou mostrar. Edgar, meu filho, você entendeu? Bom, eu consegui entender bastante alguma coisa. Por exemplo, o verbo auxiliar, como está mostrando aqui no tempo. Lo de acima, que você me falou que eu lembrei pelo futuro, que só tem então presente, passado simples, presente simples, o gerúndio. Mais para baixo também o que... Nossa, eu... Agora sim. Por exemplo, no tempo, aí você falou que são 18 tempos, né? Também na parte que são o tempo auxiliares, né? Aham.
tem as combinações do verbo, que tem a primeira parte que é a conjugação, que tem 11, só que o do e o das estava junto lá em cima, né? Aham. Tem a segunda conjugação e a quarta conjugação, se não lembro, que era que não, la que não se combinava, porque era presente simples e passado simples. Na última parte que você estava falando, bom, já entendi, pergunta e interrogativo, né? Um é o juiz e outro é que está castigando, no caso, como eu hoje. Ok, mas é isso, irmão. É bastante informação. Muita informação. Aí eu sei que eu vou pegar. Já deu para vocês terem uma ideia, dá para vocês conseguirem ter uma ideia. Como eu disse, a gente vai ver isso tudo detalhadinho, bonitinho, tá bom? Agora o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, estão vendo a minha tela aí? Eu vou compartilhar com vocês, esse aqui é um resumo do que eu dei para vocês, só que vai estar diferente. Os 7 passos para fluência, aqui eu tenho as conjugações, quando eu clico, ó, ela me mostra quantas conjugações são, tá vendo? 18 indicam todos os tempos. Desculpa, clica aqui. Combinação, ó. Para gerar mais tempos, combinamos as conjugações com 18 auxiliares. Então, as combinações servem para isso. Formulação. A partir dessa combinação, geramos aproximadamente 380 fórmulas para a fala imediata, divididas em primárias e secundárias. Pronto. Aí eu tenho aqui a padronização. Como é a padronização? Afirmativa, negativa, interrogativa, isso daqui. Eu gosto disso aqui, ó. Eu quero uma competição. Eu sou competitiva, tá? Então, vocês vão fazer algumas disputas aí entre si, ó. Aqui é um joguinho, você clica lá no seu celular em combinar. Ele vai aparecer assim, ó. Pronto, eu tenho aqui, ó. Interrogativa. Você vai buscar qual dessas aqui é a explicação de interrogativa. Vamos ver aqui. Deixa eu combinar aqui. She studying English. Aqui. Qual é? É uma she studying English. Essa aqui? Interrogativa. Não, lá embaixo. Essa daí, lá em cima é interrogativa aqui. negativa. Isso. Aqui é interrogativa. E aqui? Interrogativa. Pronto. Juntei as duas. Foi certo. Se eu juntar uma errada, tenho aqui, ó. You can study. Como é que eu uso esse daqui? Qual desses aqui é? Modais. O que se pode fazer com permissão. Modais. O que se pode, sabe e consegue fazer. Que, mas primeira conjugação. Olha ele mostrando aqui, ó. Coloquei junto. Não trabalha com nenhum auxiliar, somente usado para hit e it para afirmar no presente. Qual é a frase? Conjugação auxiliar. Lá em cima. Aqui, muito bem. Próxima. Interrogativa negativa. Isso é lá em cima. Isn't. She. Padronização. Tá onde? A padronização é afirmativa, negativa, interrogativa, modais, que pode ser usado para fazer o que se pode fazer, desculpa, para permissão. Meio, mas primeira conjugação. Toda vez, você, aqui, ó, levou 104 segundos, tá? Toda vez que vocês fizerem lá, vai mostrar quantos segundos vocês levaram fazendo isso aqui. No celular aparece menorzinho, tá? Então, isso aqui é só mesmo para vocês irem fazendo, para memorizar. Aí, toda vez que você clicar em jogar, ele já vai me trazer outras frases, outras questões. Não, nem sempre são as mesmas. Aqui, ó, já são diferentes. E no celular você tem que clicar em uma palavra e outra. Aqui você tem que arrastar, se for pelo computador. Quarta conjugação. Qual o auxiliar da quarta conjugação? Auxiliar. A quarta conjugação tem auxiliar, gente? Ó, não é usado com auxiliares, usado nas afirmativas do passado. Então, a quarta conjugação não tem auxiliares, ó. Pronto, eu vou voltar aqui, só para que vocês vejam. Vou mandar esse materialzinho para vocês. Se você clicar em aprender, olha o que acontece. Você vai clicar em aprender, que é o primeiro passo para que vocês saibam, tá vendo aqui? Iniciar o modo aprender. Aí ele tem aqui 5. O que é que tem 5? Conjugações, terceira conjugação, primeira conjugação, segunda conjugação. O que é que tem 5 que vocês aprenderam hoje? Conjugações, não? Conjugações. São 5 conjugações. 18 indicam todos os tempos. O quê? Auxiliar. Ok.
Para gerar mais tempos, combinamos as conjugações com 18 auxiliares. Qual é o nome disso? Combinação, não? Combinação. A partir dessa combinação, geramos aproximadamente 308 fórmulas para a fala imediata, divididas em primárias e secundárias. Como é o nome disso? Conversão? Ah, ah, Não. não. Formulação. É formulação, é fórmulas, tá? Afirmativas, negativas, interrogativas. Como é o nome disso? Padronização. Padronização. Ó, por que ele mostrou de novo? Porque você botou errado. Toda vez que você errar, lá na frente ele joga a mesma frase de novo. Qual é a certa? Formulação. Formulação, muito bem. Como os tempos em inglês são diferentes que em português, precisamos interpretar para traduzir a ideia perfeita. Qual é o nome disso? Já está escrito, né? Interpretação. Interpretação. Isso parece besteirinha às vezes. Agora, algumas coisas vão ser mais difíceis, outras estão mais fáceis. Mas quando você faz isso aqui, tá? Ó, aqui vão ter tudo que eu passei para vocês vai estar aqui, ó, só em forma de resumo, tá? Ao interpretarmos para fazer a tradução, precisamos converter dentro do tempo correto. Como é o nome disso? Conversão. Conversão. Pronto. Aí, o que você fez, tá? Aí, se você for continuar, aí ele já vai para outras coisas. Aqui, ó, work take. Esse verbo presente simples. Qual é a conjugação dele aqui? Primeira, quinta, terceira, quinta? Primeira A primeira conjugação. Primeira conjugação. E esse aqui? Segunda. Terceira. Esse aqui? Terceira. Terceira. Ah, aqui tem 5. Toda vez que tem 5, você já lembra de quê? Conjugação. Conjugação. Ó, eu botei conjugações. Veja o que acontece. Ele dá certo. Se você digitar conjugação, ele vai dar errado. 18 o quê? Auxiliar. Auxiliares. Como é o nome disso? Combinação. Ele tá errado. Tá certo. A partir dessa combinação, geramos aproximadamente 380 fórmulas. Como é o nome? Formulário? Formulação ou formulário? Formulação. Será que é? Pronto, aí aqui ele já foi para uma outra parte. Todo que você tiver dúvida, que você não souber ainda, você marca um xizinho, que aí depois você pode estudar só eles, tá? Pronto. Aqui é só para vocês verem mais ou menos como que usa, tá bom? Vou mandar isso aqui para vocês darem uma estudada, uma revisada. Além disso, eu vou mandar também a aula que a gente vai ver amanhã, para que vocês possam estudar a aula. Vou mostrar aqui para vocês, só para que vocês já vejam como que é. Pronto. É basicamente a mesma coisa, só que mais detalhado, certo? Ok, gente, é só isso. Vamos terminar amanhã. Espero que vocês tenham conseguido, tá? Deem uma pausa, não continuem estudando agora, bebam água. A água é muito importante para oxigenar aí a mente, para renovar os seus neurônios. Sempre deem um intervalo aí de 20, 15, meia hora antes de continuar estudando. E peguem esse material que eu vou mandar para vocês. Eu quero ver as disputas lá, em quanto tempo você consegue fazer, o mais rápido, tá bom? Que quanto mais você rever, mais você aprende, certo? Have a nice day. See you tomorrow, A cada guys. uma hora é 20 minutos de descanso? Isso? A cada 40 minutos de estudo, a depender de você, se você conseguir ficar concentrado 40 minutos, você dá pelo menos 30 minutos de pausa, tá? Sempre dê um intervalo, não fique estudando direto, não. Se você não conseguir ficar concentrado por meia hora, por 40 minutos, estuda 20 minutos, estuda 10 minutos, estuda 15 minutos, não importa, mas você sempre vai revezando. Se você estudar 15 minutos, você dá uma pausa de 5 minutos, depois você continua. Ok?
Ok. Então tá bom, gente. Bye bye. Have a good day. Bye. See you tomorrow. Bye. Vai. Bye. Vai